As Bíblias, e a mensagem de hoje, ela encontra-se no livro de Esther. Antes da leitura, meus amados irmãos, permitam-me agradecer este momento de extrema responsabilidade, estarmos aqui para alimentar o povo de Deus e dizer que, amados, eu tinha uma mensagem para o povo de Deus nesta manhã, mas em concertação com o nosso reverendo, por ser o mês da mulher, então houve este apelo para que pudéssemos fazer uma alteração da mensagem desta manhã. Então veio a mensagem de Deus no meu coração para falar sobre Esther. E o mais engraçado, meus amados irmãos e irmãs, é que quando na Bíblia a gente tenta procurar mensagens sobre mulheres, eu comecei a procurar pelos livros da Bíblia e deparei-me que só 2 mulheres escreveram os seus livros na Bíblia Sagrada. A primeira, Ruth, a Moabita, e a segunda, Esther. Então, meus amados irmãos, vamos ler o 2º capítulo, Esther 2, no seu versículo 17. E diz assim a mensagem do Senhor: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. E a fez rainha no lugar de Vasti. Te agradecemos, amado Pai, pela Tua palavra, porque por ela o Senhor edifica a nossa fé e nos conduz para um cristianismo verdadeiro. Por isso, a leitura foi feita. Querido Pai, nós já louvamos. Querido Pai, nós intercedemos. Agora, precisamos ouvir a Tua palavra, ó Pai. Nestes dias que são tão maus, ó Pai, nós Te agradecemos por ela, porque reconhecemos, ó Pai, que o mundo tem passado por momentos turbulentos. E por isso, Te pedimos que o Senhor venha edificar a nossa fé. Faça, ó Pai, com que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações. Venha falar por nós. Não uma palavra que nós desejamos ouvir, ó Pai, mas que seja a Tua palavra que o Senhor nos queira transmitir nesta manhã. Assim nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados, eu trago como tema desta manhã, conforme
os irmãos viram na tela, o propósito de Deus não falha. Amados, a palavra de Deus no livro de Esther, esta palavra é tão impactante, porque Esther traz-nos experiências que são tão vividas até hoje. E esta mensagem de Deus, meus amados irmãos, nesta manhã, ela primeiramente acaba por nos advertir sobre o cuidado de Deus sobre o seu povo e das promessas que Deus tem para o povo de Deus. E para podermos compreender a mensagem de hoje, meus amados irmãos, é necessário recuarmos um pouco no contexto da sua era. E essa mensagem, meus amados irmãos, primeiro temos que ir no capítulo 1 de Esther, para podermos compreender do que se trata a mensagem que nós vamos transmitir hoje. E essa mensagem, meus amados irmãos, ela refere-se sobre a situação do rei Assuero, de um rei, meus amados irmãos, que um rei que tinha o prazer de ostentar. E no seu reinado, meus amados irmãos, no capítulo 1, a Bíblia diz que o rei Assuero resolveu dar um grande banquete. Ele faz uma festa, e que esta festa durou 180 dias. E nessa festa, ele convidou a comunidade toda a estar presente, e dentre as quais era uma festa de muita ostentação, em que o rei aproveitava a oportunidade para mostrar o poder que existia naquele reinado. Meus amados irmãos, este rei resolve dar a festa, e a festa dura 180 dias, em que as pessoas vão para a festa, comem, bebem e aproveitam deliciar-se do poder todo que existia naquele reinado persa. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que era tantas coisas caras, os tapetes, as flores que eram espalhadas, e que toda a gente que frequentava aqueles lugares saía totalmente satisfeito. E depois dessa festa, meus amados irmãos, o rei ficou tão satisfeito com a festa que ele resolve dar uma outra festa, ou dar continuidade à festa, mas durante 7 dias. E nesses 7 dias, meus amados irmãos, o rei manda chamar a sua rainha. E neste contexto eu trago a primeira lição da mensagem de hoje. A primeira lição, meus amados irmãos, ela fala sobre a rainha Vasti. A rainha Vasti, meus amados irmãos, enquanto o rei celebrava a sua festa, a rainha também decidiu dar uma outra festa com as suas concubinas, numa outra sala, lá no palácio. E entretanto, quando o rei manda chamar a rainha simplesmente desobedeceu ao rei. Não aceitou, empregando motivos de que também estava a dar uma outra festa. E a lição que nos traz aqui, meus amados irmãos, como primeira lição da mensagem de hoje, é a desobediência, meus amados irmãos.
a rainha só se tornou rainha porque ela foi colocada no lugar de rainha pelo rei. E ela devia obediência ao rei. E a desobediência, meus amados irmãos, ela traz grandes consequências. Primeiro, do ponto de vista cristão, mas não só, mesmo até na nossa vida cotidiana, a desobediência traz-nos grandes consequências. E a primeira consequência, meus amados irmãos, de Vasti, em ter rejeitado, ela abre uma oportunidade que nos faz chegar até a história da Esther. Meus amados irmãos, o rei ficou tão revoltado com a desobediência da princesa, da rainha Vasti, que ele decidiu convocar os seus conselheiros. E como naquele reinado, para dar exemplo, os conselheiros aconselharam o rei a afastar a rainha Vasti. E desta forma, meus amados irmãos, a rainha foi afastada do seu reinado. A rainha, mesmo chorando, não conseguiu recuperar o seu título de rainha, porque foi desposta. E isso, meus amados irmãos, mostra as consequências, porque quando nós somos afastados, acaba por abrir oportunidades para outras pessoas ocuparem o nosso lugar. Porque na verdade, amados irmãos, nós quando temos um cargo de realeza, um cargo a nível hierárquico, nós às vezes nos colocamos numa perspectiva de ego, em que de certa forma não esquecemos de que os cargos nos recorrem a responsabilidades que devem ser cumpridas. Os cargos trazem-nos responsabilidades. E aí, no caso, a rainha Vasti, ela desobedeceu. E por desobedecer, ela foi afastada. E quando ela foi afastada, meus amados irmãos, o rei, por intermédio dos seus conselheiros, ele faz uma petição no seu reinado, manda com que todas as virgens, todas as mulheres virgens daquela era, deviam concorrer quase como para um concurso, e que deste concurso haveria de ser escolhida a nova rainha. E, meus amados irmãos, deixa dizer que nessa perspectiva de desobediência a Deus, se nós recuarmos o tempo atrás, nós conseguimos ver casos de alguns profetas, de alguns reis que também tiveram em situações semelhantes, mas que por desobedecerem acabaram por ser afastados e sofreram consequências por intermédio da sua desobediência. Nós vimos isso, amados irmãos, no caso do rei Saul. Quando o rei Saul desobedeceu a Deus, Deus acabou por afastar Saul, escolheu outro no seu lugar para desempenhar o papel de Saul. Então, amados irmãos, deixa-me dizer que como primeira lição aqui desse nosso tema de hoje, a desobediência, amados irmãos, nos coloca numa condição em que nós às vezes podemos até chorar, mas já não conseguimos recuperar o papel em que nós nos encontrávamos. Saul, meus amados irmãos, chorou quando foi disposto por Deus, mas já não conseguiu recuperar o seu reinado, porque Deus
coloca uma pessoa que é capaz e que tem mais capacidades de desempenhar o trabalho que nós desempenhamos. E desta forma, meus amados irmãos, nesta situação de Assuero, nós vimos que Assuero manda chamar as virgens. Mulheres belas, amados irmãos, são congregadas naquele lugar para entrarem neste concurso. Mas, amados, essa história da rainha é tão comovente que a rainha, meus amados irmãos, Esther, ela era uma mulher que tinha tudo para dar errado na vida, porque ela passou por muitas dificuldades. Era uma mulher, amados irmãos, aí o povo judeu estava em cativeiro quando foram levados após saírem do Egito. Esse mesmo povo na caminhada de Deus. E deixa dizer que o tema relativamente a esta situação nos leva aos propósitos de Deus. Este povo, meus amados irmãos, foi um povo que foi escolhido como povo de Deus. E Deus, para este povo, nós sabíamos que sairia a linhagem de Jesus Cristo pelo povo escolhido. E nessa situação, meus amados irmãos, a palavra de Deus em Deuteronômio, 7, de 1 a 4, mostra-nos uma situação que nós já vamos falar, mas deixa-me só dizer que Esther, meus amados irmãos, nesta comunidade, ela perdeu os pais quando os pais foram exilados. A Bíblia não relata bem em como os pais morreram, mas talvez devesse ter sido pela guerra em que travaram, e os pais morreram quando ela era muito nova. E a mensagem de hoje nos mostra, meus amados irmãos, que a Esther, ela acabou por ser criada pelo seu primo Mordoqueu, que o seu primo trabalhava no palácio do rei. O seu primo trabalhava no palácio do rei. Essa menina passou por muitas dificuldades, mas ainda assim ela não se fez de vítima, ela não se fez de coitadinha e continuou ligada àquilo que são os princípios que lhe legava a cultura judaica. E Esther, meus amados irmãos, instruída e criada pelo seu primo, ela conseguiu ser criada e valorizar os valores morais cívicos que ligavam à sua própria cultura. E essa cultura, meus amados irmãos, ligava praticamente aos valores que estão aliciados aos valores de Deus. Os valores de Deus estavam inseridos nesta mesma comunidade. E então abre-se esse concurso, em que pela qual nesse concurso deveriam escolher a segunda rainha. Que interessante, meus amados irmãos, dizer que Mordoqueu, de certa forma, quando aconselha a princesa, a Esther, aconselha-lhe para não falar nada que lhe ligasse à cultura pela qual ela pertencesse, porque se talvez fosse dito que ela era uma cidadã judaica, ela nem haveria de fazer parte daquela situação, porque havia de ir contra os regulamentos que esse rei preferia na altura. E a rainha
meus amados irmãos, ela obedeceu ao seu primo Mardoqueu e não disse nada. A segunda lição, meus amados irmãos, que eu trago aqui dessa linhagem, tem a ver, meus amados irmãos, com a perspectiva de beleza. Na passagem que nós lemos, meus amados irmãos, nos diz que Esther era uma mulher muito linda. E devido à sua beleza, ela alcançava graça nas pessoas que o rodeavam. Mas é importante realçar aqui, meus amados irmãos, que nós, quando falamos de beleza, muitas das vezes acabamos por realçar apenas na perspectiva da beleza exterior. Mas o que é muito importante, falando aqui sobre a Esther, meus amados irmãos, a Esther, ela resplandecia uma beleza interior, e que essa beleza interior é que era o ponto forte que esta mulher tinha. E ela achava graça por intermédio da sua beleza. Hoje, meus amados irmãos, nos nossos dias de hoje, como as mulheres usam a sua beleza para conquistar certos interesses pessoais e muitas das vezes acabam não usando a beleza da melhor forma possível e, portanto, muitas mulheres nos dias de hoje acabam se sujeitando a coisas que não deviam, porque mentalizam-se que a beleza exterior acaba por ser o cartão de visita para muitas mulheres. Mas a verdadeira beleza, meus amados irmãos e irmãs, ela vem do coração. A verdadeira beleza, meus amados irmãos, vem do interior. Porque o interior, meus amados irmãos, nós devemos, as mulheres têm que ser lindas tanto por fora como por dentro. Lindas por fora e lindas por dentro. Esse acontecimento, meus amados irmãos, aconteceu na cidade de Suzã. E durante esta perspectiva, quando o rei Assuero pede com que todas essas mulheres fossem e passassem por esse processo dessa, digamos, numa linguagem terra-terra, era uma espécie de pente fino que eram feitos, em que todos os defeitos que fossem considerados nas mulheres acabavam por ser afastadas. Elas eram muitas e eram mulheres lindas, mas elas passavam por um processo rigoroso. Essas mulheres passavam por banhos de pétalas, passavam por processos de ensinos, de valorização em como elas deviam se comportar dentro do reino. Daí que, mesmo só a maneira de falar, a maneira de vestir, muitas coisas acabavam por ser alteradas de acordo às regras que eram praticadas nesse reino. Muitas mudanças eram feitas, meus amados irmãos, mas o segundo homem, que era o homem ligado ao rei, é que estava com o papel de selecionar as mulheres que iam para o palácio. E a Bíblia aqui nos conta, meus amados irmãos, que mesmo esse homem achou graça na rainha Esther. Mas ele achou graça, meus amados irmãos, conforme eu digo, não só pela beleza exterior, porque muitas dessas mulheres também eram lindas, mas ela tinha uma coisa que o diferenciava daquelas mulheres.
Porque Esther, meus amados irmãos, ela, para além de todo aquele perfume que as mulheres passavam, para além de toda aquelas flores que elas eram obrigadas a meter, vestidos caras, sedas e tudo mais, que todas as mulheres eram obrigadas a vestir. Mas a Esther, meus amados irmãos, ela era diferente, porque ela possuía o amor de Deus dentro dela. E por intermédio do amor de Deus, meus amados irmãos, ela tinha sua vida transformada pelos poderes do Espírito Santo. E nós, quando temos o poder do Espírito Santo dentro de nós, nós acabamos por ser diferentes. Essa aqui é a diferença, meus amados irmãos, entre uma mulher crente e uma mulher descrente. A mulher crente, meus amados irmãos, não pode ser igual a uma mulher que não é crente, porque ela tem diferença, porque ela passa a vivenciar a bondade do reino de Deus. As qualidades do reino de Deus passam a ser vivenciadas na vida dela. Amém? E nós vimos, meus amados irmãos, que esta mina, a Dácia, esta mina encontra graça neste homem. E quando ela vai no processo de seleção, o rei acaba por escolher ela. Porque a Bíblia aqui nos diz que ela achou graça e benevolência mais do que todas as virgens. E aqui eu digo, meus amados irmãos e irmãs, como as nossas mulheres, estamos a comemorar o mês de março, mulher, em que as mulheres, meus amados irmãos, lutam para conquistar muita coisa na sociedade, mas também nós vimos e acabamos sentindo que em muitos casos existem muitas mulheres que não dão bons exemplos nessa luta que as mulheres têm traçado para se impor na sociedade. As mulheres, meus amados irmãos, a Bíblia aqui diz que ela achou graça mais do que todas as outras mulheres. E o rei lhe fez rainha. O rei, meus amados irmãos, amou mais a Esther do que todas as outras mulheres. E essa situação, meus amados irmãos, mostra que a Esther, para além da sua beleza física, ela se preocupava em valorizar os seus valores morais, cívicos e valores que lhe ligavam ao reino de Deus. A beleza, meus amados irmãos e irmãs, ela é algo que nos aproxima das pessoas, porque ela representa um cartão de visita para nós. Mas a verdadeira beleza, meus amados irmãos, é a que nós carregamos dentro do nosso coração. E a beleza que nós carregamos no nosso coração para um cristão tem que nos ligar ao reino de Deus. Porque, meus amados irmãos, quando somos transformados, nós passamos a vivenciar a beleza do reino. A outra questão, meus amados irmãos, que me chama a atenção, outra lição que me chama a atenção, nesta lição de Esther, é a coragem que essa mulher teve que ter para poder então dar continuidade ao projeto de Deus. Muitas vezes, meus amados irmãos, Deus nos usa de formas muito simples, de formas inesperadas. E deixa dizer, meus amados irmãos, que
em situação normal, esta mulher, Esther, não estaria em condições de se tornar rainha naquele local. Porque primeiro, segundo os costumes e hábitos que nos ligam à cultura judaica, ela nos vai mostrar que toda mulher judaica, ela só podia casar, só podia ter envolvimento com um homem que fosse da sua linhagem e, sobretudo, este homem tinha que ser o marido dela. E todo aquele povo que era considerado um povo inimigo, que perseguia o povo de Deus, jamais pudessem se envolver com as mulheres judaicas. E é aí que, meus amados irmãos, nós conseguimos compreender isso na passagem que eu dei atrás. Em Deuteronômio, meus amados irmãos, 7, de 1 mais ou menos a 4, nos vai dizer que todos aqueles povos, determinados povos que perseguiam o povo de Deus, esse povo, meus amados irmãos, acabavam por ser um povo perigoso para o povo escolhido de Deus. E o povo judaico, meus amados irmãos, tinham recomendações em não se aliar a essa linhagem desses povos perigosos. Tanto mais que no 3 vai dizer, meus amados irmãos, que nem os judeus deviam dar os seus filhos e suas filhas em casamentos a esses povos, porque acabariam por desviar este povo da sua santidade. E aí, meus amados irmãos, nós estamos a falar de um contexto totalmente diferente. Essa menina encontrava-se em cativeiro, mas o seu tio, que trabalhava no palácio, após se aperceber do concurso que havia para escolherem uma nova rainha, ele escolhe a sua prima, porque primeiro aí nós conseguimos ver que haviam valores aí que estavam a ser cumpridos. Porque a primeira regra, meus amados irmãos, tratava-se apenas de mulheres virgens. Aí havia uma preservação naqueles valores, porque uma mulher, meus amados irmãos, naqueles contextos, só após casarem é que deviam perder a virgindade. E hoje isso chama a atenção, meus amados irmãos, que nos tempos de hoje nós não conseguimos obedecer essas regras. Muitas mulheres, meus amados irmãos, têm envolvimentos sexuais mesmo antes do casamento. E nessa cultura valorizava-se esses valores. E daí, meus amados irmãos, aí, digamos que nesse quesito, a rainha, por ser virgem, estava em condições de fazer parte deste concurso. Mas havia outras questões que ligavam praticamente à cultura e à linhagem judaica, que a pudessem, de certa forma, afastar. Mas, meus amados irmãos, Deus faz coisas improváveis. E às vezes somos usados por Deus em momentos inesperados. Deus faz de uma coisa inesperada, e essa coisa inesperada, essa mulher a ser colocada naquela situação, ela acabou por salvar o povo de Deus. Acabou por salvar o povo de Deus, porque a rainha, meus amados irmãos, Esther, quando vai para esse concurso, ela acaba por ser selecionada e torna-se rainha daquele reinado. Mas após se tornar rainha, meus amados irmãos, mesmo assim, a Esther, ela teve que omitir, no princípio, a sua linhagem judaica ao rei, de acordo às recomendações do seu primo.
E onde é que vem o perigo dessa história, meus amados irmãos? O perigo dessa história, e aí nós conseguimos comprovar a coragem que esta menina teve. E desta coragem levou a salvar o seu povo judaico. Um dos homens que trabalhava diretamente com o rei, esse homem chamava-se Ramã. E era um homem muito perigoso. Era um homem que tinha um ódio pelo povo judaico. Esse homem, meus amados irmãos, onde ele passasse, os judeus tinham que se curvar a este homem. Os judeus tinham que se humilhar a este homem. Mas a Bíblia conta, meus amados irmãos, que houve uma situação em que Mardoqueu, o primo de Esther, numa situação em que todos se ajoelhavam a Ramã, Mardoqueu, meus amados irmãos, rejeitou se curvar a esse homem, porque ele defendia a perspectiva apenas de nos curvarmos a Deus, que era o único que merecia a nossa devoção. Mas, meus amados irmãos, Ramã, como tinha um ódio por judeus, e como de certa forma Mardoqueu rejeitou se curvar a ele, então ele elaborou um plano macabro para acabar com o povo judeu. Ele vai ao rei e pede que o rei desse uma ordem, uma autorização para que ele pudesse matar todo o povo judeu. E como nós dissemos atrás, meus amados irmãos, era o povo judeu, era o povo escolhido por Deus, e dessa linhagem haveria de sair o Messias, que havia de resgatar o mundo de toda a iniquidade. E nós vimos, meus amados irmãos, o que aconteceu aí. Mardoqueu não se curvou. Ele disse: somente a Deus eu me curvaria, a ti, como humano, não me vou curvar. Então, ele vai ao rei, Ramã vai ao rei e conta um monte de atrocidades sobre o povo judeu. E o povo judeu, o rei, dá autorização a Ramã para acabar com o povo judeu. E essa história, meus amados irmãos, por Mardoqueu trabalhar no palácio, ele se apercebeu dessa maquinaria que Ramã fez. E a Bíblia conta, meus amados irmãos, que Ramã, tão triste, chorou tanto, que ele cobriu seu corpo cheio de cinza, rasgou as vestes, como sinal de indignação. Ele chorou porque reconhecia a ameaça que havia sobre o seu povo. Mas a rainha, meus amados irmãos, estava no palácio. Mardoqueu manda lançar uma mensagem para que chegasse até a rainha. E Mardoqueu conta tudo a Esther. A Esther, por sua vez, meus amados irmãos, no princípio ela vacilou um pouquinho, dizendo que talvez, se eu for falar com o rei, e o rei também descobre que eu sou judaica, então aí mesmo eu também posso acabar. Ela teve receio no princípio, mas o seu primo conseguiu convencer a ela que ela foi colocada naquele lugar como rainha com um propósito. E o grande propósito seria de ela poder livrar o povo de Deus. Então ela tinha que ser corajosa. Ela tinha que, de certa forma, mostrar para que motivo ela estava aí. E ainda lhe disse:
não te esqueças que tu também fazes parte da mesma linhagem. Se você não falar com o rei, nós vamos ser mortos. Mas tu não serás poupada, também vais ser morta. Então você deve procurar interceder ao rei para que o nosso povo possa ser livre de Ramã. E desta forma, meus amados irmãos, a rainha caiu em si. A rainha, meus amados irmãos, teve uma atitude de muita coragem, que ela manda lançar uma mensagem para que as mulheres judaicas pudessem fazer um jejum em que durante 3 dias não deviam comer, deviam orar, deviam jejuar. E ao fazerem aquilo, meus amados irmãos, enquanto isso, ela arranjava forma de poder interceder ao rei. E aconteceu, meus amados irmãos, que nesta situação, a rainha, ela conseguiu ganhar coragem de apelar ao rei. Mas ela vestiu-se tão linda, de forma tão linda, em que quando ela vai ter com o rei pergunta a ela o que ela desejava, o que ela queria. O rei prometeu-lhe que lhe haveria de dar metade do reino. Mas ela diz: não, eu apenas quero que o rei vai para a minha festa em que eu vou dar, mas leve Ramã contigo. Mas antes, meus amados irmãos, deixa dizer que Ramã, ele, aconselhado pela sua esposa, tinha elaborado um plano para matar Mardoqueu. Mandou cavar um buraco enorme para enterrar vivo Mardoqueu, o seu primo. E ele, meus amados irmãos, a rainha pede ao rei que fosse com Ramã, na mesma perspectiva em que depois ela diria o que ela pretendia. E dessa decisão, meus amados irmãos, o rei, após cumprir esta situação, quando o rei vai com Ramã, a rainha acaba contando todo o plano macabro que Ramã fez ou que pretendia fazer contra o povo judeu. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia nos conta aqui que essa rainha teve uma coragem enorme, que aí ela aproveitou a coragem para poder dizer a sua linhagem, que ela também identificou-se como uma cidadã judaica, e que naquela situação, meus amados irmãos, se ela não tivesse tanta coragem, e se ela omitisse, mas como ela estava a ser usada com um propósito, para que pudesse dar continuidade, para que pudesse salvar o povo de Deus, meus amados irmãos, a Esther, em detrimento à oração, em detrimento a todo o jejum que foi feito, Deus operou milagres e conseguiu amolecer o coração do rei. E o rei, por sua vez, meus amados irmãos, a história aqui nos conta que o mesmo homem, Ramã, que devia ser, ou seja, o objetivo que ele tinha de matar o primo da rainha, acabou por ser morto no lugar de Mardoqueu. E desta forma, meus amados irmãos, a rainha conseguiu salvar o seu povo. A rainha conseguiu salvar o seu povo. Porque os planos de Deus, meus amados irmãos, às vezes podem demorar, às vezes podem tardar, mas eles não falham. E dizer, meus amados irmãos, que da mesma forma que Esther
foi usada naquele contexto para salvar o povo judeu, Deus também tem um plano para a vida de cada um de nós nesta manhã. Nós precisamos, meus amados irmãos, estarmos atentos aos propósitos que Deus tem para cada um de nós. Então, meus amados irmãos, nós vimos 3 características muito importantes que essa princesa teve que ter. Para além da beleza interior, ela, meus amados irmãos, teve uma atitude de muita coragem. A coragem que esta mulher teve, meus amados irmãos, acabou por salvar o seu povo. Então nós temos que estar atentos aos propósitos de Deus. Temos que estar atentos, meus amados irmãos, que Deus tem planos grandiosos para as nossas vidas, mas nós precisamos alicerçar as nossas vidas a Deus. Devemos estar tão alicerçados com todos os nossos planos devem ser entregues ao altar de Deus. Nós não podemos ter planos, meus amados irmãos, que não estejam alicerçados à palavra de Deus, porque desta forma, meus amados irmãos, que Deus cumpre tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Deus tem planos grandiosos, meus amados irmãos. E às vezes somos colocados para estar em lugares errados, mas que mesmo nesses lugares errados, nós podemos, de certa forma, fazer toda a diferença. Então, meus amados irmãos, tem que haver diferença entre alguém que seja cristão e que vive os ensinamentos de Deus do que aquelas pessoas que não são cristãos. Às vezes, amados irmãos, há quem justifica, e é verdade, que existem pessoas que não são cristãos, que não são tementes a Deus, mas que têm obras grandiosas e que das suas obras grandiosas conseguem, de certa forma, fazer a diferença na humanidade. E nós que somos cristãos, meus amados irmãos, nós somos aconselhados a andar em plenitude com o amor de Deus, de tal forma, amados, que as nossas obras nos possam aproximar cada vez mais da presença divina. As nossas obras nos possam aproximar cada vez mais da presença divina. E é assim, meus amados irmãos, que essa história da princesa Esther, ela serve de motivação até os dias de hoje. Usem a beleza, minhas amadas irmãs, para as boas práticas. Usem a beleza para as boas práticas. Nós vimos hoje em dia mulheres a sujeitarem-se, a usarem belezas e depois sujeitam-se a testes de sofás para atingirem objetivos. Meus amados irmãos, as mulheres não precisam passar por isso. Usem a beleza, mas sobretudo enaltecem a vossa inteligência interior. Vencem o mundo, vencem os desafios da vida com inteligência. Hoje nós vimos mulheres atingirem patamares grandiosos, atingirem cargos de topo a nível mundial. Temos mulheres a liderarem aqui na Europa o parlamento. Vemos tanta coisa em que as mulheres conseguem ser muito boas, mas não precisam sujeitar-se
a práticas desumanas e que de certa forma nos afastam da presença de Deus. Usem a vossa inteligência, sejam de certa forma corajosas, sejam, meus amados irmãos, usem a ousadia para conquistar grandes coisas. A coragem, meus amados irmãos, para terminar o sermão de hoje, eu já disse no passado e torno a dizer que quando eu lembro a história da Samaria, meus amados irmãos, e lembro da história das mulheres que foram dirigidas pelo Espírito de Deus para que pudessem cumprir o propósito da criação de uma nova missão. Essa história dessas mulheres, meus amados irmãos, teve que ter duas coisas extremamente importantes e que me chama a atenção nesta lição de Esther. Primeiro, a situação da coragem, meus amados irmãos. Estas mulheres tiveram que ser corajosas, porque para poderem levar os objetivos avante, elas, de certa forma, foram chamadas nomes, sofreram quase que, digamos, perseguições e ameaças, mas elas, com a sua coragem, levaram seus objetivos até ao fim. E hoje nós estamos aqui na Samaria, meus amados irmãos, fruto da coragem que essas mulheres tiveram. Mas outra coisa, meus amados irmãos, chama-me a atenção. Outra coisa chama-me a atenção. E liga-nos, meus amados irmãos, a perspectiva dos cargos e da realeza que nos encontramos. Deus faz coisas que muitas das vezes nós, amados irmãos, acabamos por pensar que não somos capazes de fazer. Mas também é importante realçar, meus amados irmãos, que quando somos colocados, que muitas mulheres que foram colocadas a atingir aqui cargos de realce, esses cargos, meus amados irmãos, trazem responsabilidades. E aqui nós falamos também sobre a desobediência de Vasti, que levou com que ela fosse disposta e colocarem outras pessoas no lugar a ocupar, a fazer talvez algo melhor do que elas. Eu com isso quero dizer, meus amados irmãos, que por mais bons que nós sejamos, há sempre alguém que pode fazer um trabalho melhor do que nós, porque nós não somos melhor do que ninguém. Mas quando nos colocamos ao serviço de Deus, meus amados irmãos, devemos nos colocar no trabalho com devoção a Deus, com humildade, de tal forma que possamos aprender mais, e com humildade, meus amados irmãos, nós conseguimos levar esse trabalho avante. Mas sobretudo, meus amados irmãos, com obediência. Então, amados irmãos, a questão da obediência, a questão da coragem, são coisas que chamam bastante atenção nesta mensagem de hoje. Portanto, a rainha Esther, de acordo com a sua coragem, de acordo com a sua inteligência, ela conseguiu cumprir os propósitos de Deus.
e salvou o povo de Deus. Vamos ser corajosos, vamos usar a audácia, mas para que possamos usar isso tudo em prol de uma boa comunhão com o nosso próximo, não com arrogância, de tal forma que possamos afastar outros da caminhada de Deus, mas que possamos, de certa forma, ser altruístas e pensar no nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus se digne abençoar esta mensagem nos nossos corações. Amém? Amém. Oremos. Bendito Pai, graças te rendemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, ó Pai. A história de Esther, meus amados irmãos, que ela possa servir de incentivo na vida de cada mulher aqui presente, que elas possam ser corajosas. Mulheres lindas, meus amados irmãos, mas que possam não só resplandecer esta beleza exterior, mas que possam ser lindas por dentro, de forma a inalar a beleza e o perfume de Cristo. Abençoe cada mulher aqui presente, ó Pai. Faça com que elas sejam corajosas e a manter, ó Pai, de certa forma, os seus relacionamentos, ajudando os seus esposos, os seus filhos, com inteligência. Querido Pai, te agradecemos em tudo nas nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos agradecidos pelos merecimentos da vida do seu Filho Jesus Cristo. Amém.